Será que é porque eu sou faixa preta que eu tenho que ter controle todo de chegar no tatame, os faixa branca beijar a minha mão, que os faixa branca limpa meus pés depois do treino? Será que é porque eu sou mais graduado que eu tenho o poder sobre os outros? É um assunto bem interessante que eu quero cobrir aqui nesse vídeo, porque é uma coisa bem diferente na Europa, na França, do que no Brasil. Tem algumas coisas que são boas da França, tem algumas coisas que são boas do Brasil, tem umas coisas ruins aqui, umas coisas ruins aqui. Eu quero conversar sobre isso com você aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Renier. Eu vou lutar semana que vem com o grande campeão Peter Frank em Paris, no ADXC. Eu sei que a maioria de vocês vão estar com ele, mas tudo bem, eu amo vocês mesmo assim. E vai ser bem legal essa luta. Então, nesse vídeo, eu sou Nicolas Renier, sou francês, né? Por isso que eu tô falando que vocês vão estar com ele. Mas, enfim. Então, é uma coisa bem interessante. Será que é porque eu sou faixa preta, eu tenho o poder total sobre os outros no treino? É uma coisa bem interessante porque na França é bem diferente isso aqui. Na França, o que acontece? É bom, mas também não é bom. E aqui também é como que é bom, mas também não é bom. Tem os limites de cada cultura, entendeu? Na França, vou exagerar um pouco, tá? Você não respeita o professor, você aprende, o professor vai ter que ganhar o seu respeito, entendeu? Não é porque você é faixa preta que o cara vai te respeitar. Claro que ele vai chegar meio, professor, não sei o quê, mas depois com o tempo é tipo, o professor virou meu amigo, o professor não sei o quê. Ou você, o professor, aquela ditadura no tatame, 1, 2, 3, 4. Mas se não, hoje em dia o cara fica muito fácil, rápido, seu amigo, ficar rápido, o cara que vai puxar o assunto com você de qualquer coisa. E na França, então, o aluno, ele não vai te respeitar de primeira assim. É muito raro isso. Ele não vai te respeitar. Ele vai te respeitar como ser humano, mas ele não vai te respeitar como professor. Você vai ter que ganhar o respeito dele. Isso é bem diferente. E eu acho que é por isso também que muitos brasileiros, eu acho, tem isso, também tem outras coisas, mas muitos brasileiros não se dão bem na Europa, na França, principalmente na França, porque é uma visão bem diferente do Brasil. E eu sei que o brasileiro, quando chega, ele fica muito assustado com isso. Ele acha muito estranho que, tipo, ninguém chama ele de professor, ninguém chama ele de mestre. E, tipo, o cara vem ali, aprende e vai embora. Ou, às vezes, vai chamar pelo nome, sabe? É umas coisas que aqui no Brasil você não vê isso. Muito difícil, nunca vi. Talvez nem vi. Mas isso é o que acontece na França. Aí depois eu vou falar dos limites disso aqui, é o que eu acho. E aqui, o que acontece, você já sabe, eu acho, mas vou falar. Aqui vocês respeitam. Qualquer professor, o professor pode falar coisas que vocês não concordam, vocês vão fazer, ou vocês... O professor é o professor manda e você executa, você chama ele de professor, de mestre, não tem essa de, Nicolas, vem aqui por favor, não sei o quê, não tem muito isso. Eu acho que aqui respeita muito mais o professor e não chama ele pelo nome, muito raro isso. E qualquer pessoa, qualquer pessoa que entra no tatame, que entra numa academia de luta, sempre vai respeitar o professor. Então isso também é bom, mas tem os limites também. Então os limites para mim do sistema, da cultura francesa, o bom é que isso aqui vai fazer que o professor quer ser um bom professor.
Isso não é também verdade, porque não são todos os professores que são bons ou tentam ser bom, mas se você entende um pouco disso, você vai pensar, pô, eu quero ganhar o respeito dele. Então, para ganhar o respeito dele, eu vou ter que ensinar uma coisa muito boa, vou ter que tratar ele bem, vou ter que fazer isso, entendeu? Então, você vai ter que virar um professor bom, um ser humano bom. Não todo mundo vira, mas eu acho que isso é o bom dessa cultura. O bom também dessa cultura é que, ou desse jeito de pensar, de ver, é que então, o cara vai ter que ser um bom professor, um bom ser humano, mas também se o aluno não vai fazer uma coisa ou não vai seguir um professor que só tá falando besteira, que só tá tipo, faz essa posição desse jeito, aí quebra o braço, puf, sabe? Pô, não, eu acho que isso aqui não tá certo, então não vou mudar de professor, entendeu? Então o aluno não fica ali olhando pro professor como se fosse uma estrela e tipo, vou fazer tudo que ele fala. Também, isso não é 100% verdade, mas é o que eu sinto lá, entendeu? É só minha opinião. Coloca a sua opinião nos comentários. Eu sei que vocês gostam de compartilhar a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Mas o que eu sinto lá é que o aluno não é porque ele é o aluno do professor, não é porque ele está treinando com o professor que ele tipo, vai concordar com tudo e fazer de qualquer jeito. Isso não vai acontecer. Mais uma vez, não é 100% dos tempos, mas isso aqui acontece. Aí no Brasil, o bom disso é que se o professor é bom, caramba, o aluno fica muito bom também, porque o aluno ele acredita e faz o que o professor manda de olhos fechados. Ele vai, ele faz, ele escuta, ele acredita, entendeu? Então eu acho que isso é uma força do brasileiro, de acreditar e de o seu professor falou é que tá certo, aí eu vou, pum. Aí o francês sempre fica duvidando, mas será que depois de 10 anos vou saber se tá bom, sabe? Então, é uma coisa que a escola ensina muito pra gente na França. Eu me lembro, eu tinha esse texto na minha França, no meu quarto na França, sobre a educação, como que fala em português? Educação do espírito, como falar isso? De como formar a mente do cara que sempre vai ver se é bom ou não é bom, sabe? Eu não sei muito como falar em português, mas é uma coisa que a gente aprende já na escola uma pessoa vai falar pra você, peraí, eu primeiro vou ver se tá verdade, se tá certo, vou pesquisar. É uma coisa que, pelo menos pra mim, as pessoas, meus professores me ensinaram na França. Mas é uma coisa muito boa, porque aí você sempre vai buscar fazer sua opinião, sua própria opinião, vai ter uma notícia, uma news, aí você vai, peraí, ele falou que isso aconteceu, vamos pesquisar se está certo, vamos ver se não é uma fake news. E a gente vai procurar, vai pesquisar. Mais uma vez, não é 100% das pessoas, mas é o que os professores tentam passar pra gente. E isso é bom, mas também não é bom, porque como que você vai ter uma opinião se você não aprendeu? Tipo, vamos fazer essa chave de braço desse jeito. Aí o francês vai pensar, pô, mas será que não tem um outro jeito melhor de fazer? E o brasileiro vai pensar como? Porra, tá muito certo, eu vou fazer. O professor falou, eu vou fazer acontecer. Vai ser desse jeito, e vai, entendeu? E por isso que aqui eu vejo as pessoas acreditam muito, eles acreditam muito neles, acreditam muito no professor. Então, se o professor é bom, é muito bom no Brasil. Agora, se ele é ruim, pode ser bom também, porque às vezes até o ruim vai dar certo. Até a coisa ruim, até a posição ruim pode dar certo, né? Mas é isso que eu vejo de diferente entre os dois. Então, eu acho que eu sei um pouco do assunto, mas o faixa preta, o mais graduado, ele tem que ter respeito, porque
porque ele tá ali mais tempo. É uma coisa natural, né? Falar isso no Brasil, porque para vocês é natural, é normal. Na França não é tão normal. É uma coisa que aconteceu na França, na minha academia, que um aluno, faixa azul, faixa roxa, tava treinando com outro, aí dois faixa branca caíram perto dele, sabe? Aí continuaram a treinar. Aí o faixa azul, faixa roxa, pô, sai daí, eu sou mais graduado que você, vai pra lá. Aí o cara falou, pô, tu vai me respeitar, não é porque eu sou faixa branca que você não vai me respeitar. E tipo, quase entrou na porrada, quase porrada, mas os dois ficam falando, aí o professor chegou, calma. Você que é o mais graduado, não é porque você é mais graduado que você tem que falar desse jeito. E faixa branca, você não sabe talvez, mas quando você cai perto de um mais graduado, se você vê, tenta se mexer e ir para outro lugar, só para ninguém se machucar. Mas você que é o mais graduado, se você vê eles primeiro, se você não tá numa situação muito embolada assim, para o seu treino e se mexe também, entendeu? É para proteger o treino, é para não se machucar. E, bom, depois ficou tudo bem, todo mundo entendeu, mas é uma coisa que eu vejo muito, é o cara mais graduado aproveitar de ser mais graduado, de ter esse controle, esse poder em cima dos outros, pra ter os direitos, sabe, no tatame, fora do tatame. Então é uma coisa que é muito estranho para um francês, mas eu gosto, tipo, eu fui vamos falar a verdade, eu convivo com brasileiro desde que eu tenho 15, 16 anos. Então eu cresci 20... Agora quantos que eu tenho? Mais de 20 anos convivendo, aprendendo com brasileiro. Então para mim é normal também. Mas pensando como um francês, às vezes é um pouco assustador. Não é assustador, mas é um pouco estranho, entendeu? Mas eu gosto disso, eu gosto tudo que eu aprendi com os brasileiros, com o Brasil. Eu gosto muito dessa mistura de cultura. Por isso que às vezes me deixa muito triste hoje dessas coisas de não vamos deixar mais entrar imigrante, que o imigrante tá... Eu tô mudando de assunto, mas o imigrante que tá roubando meu trabalho, não sei o quê. Pô, na França é uma riqueza de cultura imensa, entendeu? É uma coisa também que talvez que no Brasil eu tô sentindo falta disso, sabe? Uma vez você vai falar com um árabe, uma vez você vai falar com um cara do Senegal, depois você vai falar com, não sei, da Finlândia, você vai falar, sabe? É muita cultura no mesmo lugar e isso que é muito bom. Falta um pouco de união entre todo mundo, porque, claro, os mídias, os políticos gostam de dividir as pessoas, não sei. Mas quando tá todo mundo junto é tão bom, é tão gostoso, eu acho muito bom isso aqui. Eu fico triste hoje que os políticos ficam... Não são todos os políticos, né? Mas a extrema direita, esquerda, que vão dividir o povo para poder ter o poder, né? Mas, enfim, é outro assunto. É uma coisa também que o francês gosta muito de conversar, de política, tudo que acontece no mundo, a gente gosta muito. Eu sinto um pouco de saudade também disso aqui no Brasil, mas uma coisa que o francês sempre vai conversar. Não tá comendo com um amigo, vai conversar. Ainda mais com o que tá acontecendo no mundo. O francês gosta muito de conversar dessas coisas. Então, é isso, meus amigos. Me fala nos comentários o que você acha. Se você acha que aqui no Brasil deveria sair um pouquinho mais dessa cultura francesa, pro aluno não ficar só escutando o professor assim porque é professor, porque às vezes o professor não é tão bom, não tem muito conhecimento, não tem um coração bom também, e ficar passando uma energia mal, uma energia ruim, ou mais informações ruins. Será que também o Brasil não deveria pegar um pouquinho dessa cultura francesa e a cultura francesa não pegar um pouquinho dessa cultura brasileira? É isso que eu acho bonito nesse mundo. Mas enfim, me passa o que vocês acham disso tudo. Obrigado. Semana que vem, Peter Frank, Nicolas Renier no ADXC em Paris. Vai ser bom demais. E é isso, galera. Um abraço, amo vocês. Até em breve. Ossa!